Então nós temos aqui uma porção da Epístola de Tiago, uma porção que salta agora àquela característica que nós falamos aqui muito a respeito da praticidade da Epístola de Tiago, mas precisamos ler essa porção dentro do seu contexto. É muito importante construirmos o fio que Tiago usa para conectar todas as suas ideias, e Tiago nos mostrou nos versículos anteriores que nós temos um porto seguro em Deus, pois nele não há variação nem sombra de mudança. E ainda somos encorajados por Tiago, porque foi no querer do Senhor, foi primeiro nele, no desejo do Senhor, que ele nos escolheu, um Deus que não muda, um Deus em que não há sombra de mudança, não há variação. Ele nos gerou pela palavra da verdade. É nesse lugar que nós fomos chamados para construir as nossas vidas, e somos encorajados por Tiago, porque sabemos que por toda a eternidade nós estaremos diante de um Deus que não mudará de opinião ao nosso respeito. Aquilo que ele está dizendo ao nosso respeito hoje, isso é uma palavra verdadeira, uma palavra que tem peso de eternidade. E é nessa palavra, a palavra da verdade, ele usa até mesmo a palavra grega logos, hologos, o verbo, João capítulo 1, a palavra que se encarnou, habitou entre nós, uma palavra cheia de graça e verdade, o próprio Filho. Foi nele que nós fomos gerados. É através da obra de Cristo Jesus que nós fomos gerados como novas criaturas. Nesse lugar nós estamos seguros, e isso revela a nossa identidade em Cristo Jesus. Então você pode se alegrar nessa noite, porque é assim que Deus está olhando para cada um de nós através da obra de Cristo. E Tiago nos traz um vislumbre sobre algo a mais a respeito de quem nós somos. Uma vez que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Tiago nos diz que também somos as primícias da criação. Nós carregamos um antegozo, uma antecipação dos primeiros frutos da eternidade, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Então Tiago está construindo em nós a nossa identidade, ele está construindo em nós, por meio da sua palavra, um conhecimento a respeito de quem o Senhor é e a respeito de quem nós somos nele. A partir daí, agora, pontualmente, de maneira muito focada, Tiago traz uma verdade espiritual, que nós recebemos essa palavra, fomos chamados para guardar essa palavra, e falamos sobre isso na semana passada. Mas receber essa palavra, guardar essa palavra, exigirá de nós uma aceitação prática desta palavra. Não adianta apenas dizer, eu recebo a palavra, porque muitas vezes levantamos as nossas mãos. É necessário que essa prática de fato aconteça, e Tiago não abre mão disso, porque todos que reivindicam essa bênção do novo nascimento, porque é uma dádiva de Deus, cremos que nós estamos sendo preparados para viver durante toda a eternidade junto com o Senhor. Precisamos sondar essa verdade, precisamos rebater a nossa mente para a eternidade, para entender o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Não é apenas mais um estudo bíblico, um encontro que nós fazemos semanalmente para estudar alguns textos da palavra de Deus, mas nós estamos aqui recebendo porções dos céus que nos modelam para toda a eternidade. Não é somente sobre dias, meses ou anos, mas estamos falando aqui de coisas que têm implicações eternas. E todos nós que reivindicamos essa bênção, precisamos reconhecer na palavra de Deus, na própria Bíblia, que é necessário, é uma exigência, a obediência a esta palavra. Isso se torna inegociável para Tiago. E é assim que ele começa o versículo de número 19. Ele começa com um assunto que é até bastante conhecido para os seus leitores, porque a literatura judaica de sabedoria era uma literatura conhecida, textos conhecidos. A fala imprópria e a ira são temas muito recorrentes nos livros de sabedoria. Sabemos que livros como Provérbios, Eclesiastes, e nós estudamos aqui o livro de Eclesiastes, tratam deste assunto. Até mesmo o livro de Jó são livros que tocam neste assunto,
Mas Tiago reconhece que os seus leitores estão tendo algum tipo de dificuldade com a fala imprópria e com a ira. E por isso ele é movido pelo Espírito a escrever sobre esses assuntos. Mas sinceramente, deveríamos nos perguntar aqui nessa noite: quem não se sente desafiado quando tocamos no assunto da fala imprópria, da fala inapropriada, antecipada, precipitada, ou a respeito da ira? Quem não luta contra essas dificuldades? Então o assunto de Tiago não é um assunto que toca apenas os leitores originais dessa carta, mas certamente para todos nós que estamos em uma jornada com Cristo Jesus, que decidimos submeter os nossos corações à palavra de Deus, nós seremos confrontados por esses temas. E é bom que sejamos, porque todos nós precisamos amadurecer neste ponto. E aí no versículo de número 19 nós lemos aqui: sabeis estas coisas. Tanto a ARA, que é a minha versão, como a RC, a NVI, elas aceitam a palavra grega ist, que é vejam vocês, estejam atentos a isso. Há uma variante textual e algumas versões, a King James traduz como portanto, mas a ARA e a NVI traduzem como um verbo de conhecimento. Vocês sabem disso. A diferença da ARA para a NVI, eu não sei se aqui nessa noite tem alguém com a NVI, vai perceber que na NVI eles traduzem como um imperativo. E parece ser assim que Tiago trata todas as vezes que ele se volta para os seus irmãos. Tiago, quando vai iniciar um tema na sua epístola, você vai perceber que ele diz: amados irmãos. Ele chama os leitores para este ponto. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, no versículo de número 16, quando ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. E agora, no versículo de número 19, novamente ele chama os seus leitores, meus amados irmãos. No capítulo 2, ele chama novamente meus irmãos, e isso parece marcar assuntos específicos que Tiago tem a tratar com os seus leitores. E toda vez que ele chama os seus irmãos, ele vem com um imperativo. E aqui a ARA até traduz isso: olha, vocês sabem destas coisas, mas provavelmente Tiago está dizendo: olha, eu tenho uma coisa a dizer a vocês e vocês precisam obedecer isso. E o que ele diz? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Qual é o ponto decisivo de Tiago? Seja aqui um indicativo, olha, vocês sabem disso, ou seja um imperativo, saibam disso. O ponto decisivo de Tiago é: ouçam mais e falem menos. É o ponto direto de Tiago. Nós não precisamos dar muitas voltas para entender o que Tiago está falando aqui, porque muitas vezes o temperamento exaltado tipifica as nossas falas como falas precipitadas. Geralmente as nossas falas, quando não são consideradas de maneira adequada, quando nós não pensamos bem naquilo que falamos, provavelmente o nosso temperamento está alterado. A gente começa a falar muito, pensa menos, e o que acontece é que muitas das nossas palavras acabam saindo de maneira descontrolada. E a gente deveria se perguntar nessa noite por que as nossas palavras algumas vezes são descontroladas. E Tiago nos dá um caminho para isso. Muitas vezes porque nossas palavras estão sendo afetadas pela ira. Nós nos irritamos e falamos. E aí Tiago toca no cerne do problema. Ele é cirúrgico. Quantas vezes nós não nos arrependemos de ter falado algo no calor do momento? O ponto de Tiago não é nem de não se irar, mas ele diz: seja tardio, controle a sua ira. O ponto que às vezes nós nos damos à ira, e se não tivermos cautela, ela domina as nossas palavras. Quem de nós nunca disse algo no calor do momento? Então eu acho que essa hora é a hora de pegar e colocarmos as nossas pedras no chão e reconhecer que de fato, quando uma palavra é lançada no calor do momento, é como uma flecha que não volta mais para a aljava do arqueiro. Você precisará lidar com isso. E o ponto de Tiago é que muitas vezes nós nos lançamos nesse tipo de prática e não percebemos.
Aqui, Tiago está dizendo que é uma fala desenfreada. Seja tardio no falar. E como eu faço isso? Você precisa ser tardio em irar-se. Por isso eu não posso abrir aqui um precedente e dizer assim, não, você pode se irar. Nós sabemos que teremos que lidar com a ira. Seria pretensioso, quase leviano, eu te dizer, meu irmão, você não pode se irar. Eu estaria te pedindo algo que você não pode ainda fazer. Mas podemos ser tardios em irar. Podemos aprender a controlar a nossa ira e devemos controlar a nossa ira. E aqui Tiago está dando um imperativo. Ou seja, ele não está dizendo que nós não vamos nos irar, mas ele nos dá uma ordem: seja tardio, controle a sua ira. E eu não posso negociar isso. Não podemos tentar de alguma maneira proteger o nosso próprio coração, o nosso próprio ímpeto, porque uma vez que nós nos iramos, não, mas eu me iro, mas me controlo. Tiago está dizendo, se você é tardio em se irar, você está no caminho certo. Amadureça nesse lugar. Controle isso, avance, porque quanto mais tardio você for no seu irar, certamente as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos, as suas próprias emoções funcionarão de maneira diferente. Ninguém está dizendo que viver a epístola de Tiago é fácil, mas também ninguém nunca nos prometeu que seria fácil. A pessoa sábia precisa aprender a controlar essa emoção. Tiago está chamando cada um de nós a um lugar de sabedoria para aprender a controlar a emoção da ira, que é uma das fontes, não é a única, mas é uma das fontes mais comuns das palavras precipitadas. Tiago não está aqui colocando uma palavra ou uma receita que vai resolver todas as palavras precipitadas, até mesmo porque a ansiedade também produz palavras precipitadas, o medo também produz palavras precipitadas, mas a ira também é uma delas. E aí Tiago toca exatamente neste ponto. E alguns psicólogos vão dizer que as emoções não podem ser controladas. Ah, mas por quê? Porque são um produto da personalidade da pessoa, da personalidade do indivíduo, e então, se é um produto da personalidade, elas só podem ser reprimidas ou ignoradas. Como que se alguém fosse controlar a sua ira ou tentar controlar as suas emoções, fosse viver reprimido. Mas Tiago aqui está falando de outra coisa. Tiago não está contradizendo o que os psicólogos dizem, no sentido de que as emoções não podem ser controladas porque são um produto da personalidade. Tiago está consciente que as emoções são o produto de uma totalidade do indivíduo. Mas o ponto de Tiago é que pela graça e pela obra do Espírito, nós podemos ser transformados. Porque se nós olhamos para a nossa velha natureza, nós não conseguimos controlar a ira. De fato, as nossas emoções serão descontroladas, mas as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E por que Tiago está falando disso? Porque esta obra que começou, ela ainda não está completa. Mas aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. E Tiago nos disse que nós também devemos perseverar nesta obra até que essa perseverança tenha ação completa. Então nós estamos entre céus e terra. Aqui está o poder das coisas velhas que se passaram. Eu quero ser quem a Bíblia diz que eu sou. Eu quero ouvir aquilo que Deus está dizendo a respeito dessa nova criatura. Eu já sou por posição, mas eu sei que há um processo que está sendo desenrolado. E dentro desse processo, eu creio que à medida que olhamos para Cristo Jesus, nós somos transformados de glória em glória na imagem daquele que estamos contemplando. Então nós não fomos chamados para reprimir as nossas emoções. Nós fomos chamados para receber uma nova identidade em Cristo Jesus. E eu declaro essa identidade sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eu posso ser alguém que traz as minhas emoções, traz os meus sentimentos alinhados com a palavra de Deus, alinhados com a vontade do Senhor. Nós ainda lidamos com a ira,
mas precisamos olhar para quem nós somos em Cristo Jesus. E isso é um processo de transformação, dia após dia. Ele nos chamou para aprender mansidão com Ele, e nós vamos aprender. Que isso seja profético sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E aí, por que Tiago está falando disso? Porque de fato as falas precipitadas, elas são um problema, e quando elas têm como fonte a ira, isso produz um problema ainda maior. Mas por que Tiago está dando essa ordem? Estejam prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em se irar. O versículo 20 continua: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Considere os seus momentos de ira e considere o que foi produzido neste momento de ira. Você mesmo pode avaliar, porque nós temos a mente de Cristo. E aí, quando eu olho para os meus momentos de ira, eu percebo que eu deixei de ouvir o Espírito e deixei de produzir o fruto do Espírito. Por muitas vezes, aquilo só vai me incomodar. A gente vai passar o dia inteiro angustiado, e parece que aquilo se torna uma voz dentro da nossa cabeça, e começamos a ser controlados pelas nossas velhas e antigas emoções, inimigos que muitas vezes sabemos quem são. Mas creia, meu irmão, que nesta noite o Senhor está nos chamando para olhar para uma área específica da nossa vida que nós ainda não rompemos, porque tem avanço de Deus aqui para você, tem avanço do Senhor aqui para mim. E Tiago está nos chamando a contemplar o fruto da nossa ira. E aí ele pergunta: produz justiça de Deus quando você se ira? Você já tem a resposta. Por isso, precisamos lutar e prosseguir em lutar para sermos tardios em se irar. Não é fácil. Eu sou alguém que tem muito calor, meu irmão, quando me iro, e sei que não vale a pena. Mas eu creio que o Senhor está me trazendo aqui neste lugar para me modelar, meu irmão, porque tem avanço de Deus para a minha vida também. Não produz a justiça de Deus. E aí, de que justiça Tiago está falando aqui? Entendemos que quando falamos de justiça de Deus, o Antigo Testamento nos fala dessa justiça do Senhor, como o Senhor nos defende diante dos nossos inimigos, como o Senhor defende aqueles que são seus. Mas esse não é o ponto da justiça que Tiago quer trazer aqui. A gente ainda pode olhar para a justiça de Deus e entender essa justiça como outro sentido que o Antigo Testamento também traz, que é o mesmo sentido que Paulo traz quando fala sobre a justificação. Porque ao nos aproximarmos do Senhor, só nos aproximamos porque o sacrifício na cruz do Calvário nos justifica para essa aproximação. Então, na cruz do Calvário, algo aconteceu, um sacrifício que pela fé nós cremos e então recebemos, nos é imputado a justiça de Deus. Mas Tiago também não está falando da justificação, embora Tiago saiba desse princípio, porque no capítulo 2, no versículo de número 23, Tiago fala sobre um texto que Paulo também trata a respeito da justificação. Nós não vamos falar sobre ele hoje, porque é outro assunto, mas veja: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, foi colocado em Abraão para a justiça. Mas Tiago, aqui no capítulo 1, no versículo de número 20, ele não está falando da justificação. Então, do que Tiago está dizendo? Sabemos que Tiago compartilha da mesma visão de justificação que Paulo, mas o ponto de Tiago não é sobre os nossos atos em ira que poderiam trazer uma retribuição. Em que sentido? Quando eu me iro, eu poderia estar retribuindo alguém e essa justiça pertence a Deus. Não é o ponto de Tiago. Nem sobre, não, vou ficar quieto, vou aguentar, porque isso me coloca em um lugar de justiça. Também não, porque isso é justiça própria. Então o que Tiago está dizendo aqui é que nós podemos produzir a justiça fazendo aquilo que Deus exige de nós. Que justiça é essa? É a justiça que nos justifica? Não. É a manifestação da justiça de Deus em nós e através de nós. Então, uma vez que nós fomos justificados em Cristo Jesus, nós somos colocados em uma posição.
Então o Senhor nos posiciona em Cristo Jesus. Fomos justificados. Agora podemos nos aproximar dele de maneira correta, de maneira segura. Mas uma vez que você foi justificado pela fé, e isso te posiciona como justo diante de Deus, você precisa ter uma conduta alinhada com essa justiça. Então nós somos justos por posição e por conduta. Ele nos posiciona no mundo espiritual, justificados em Cristo Jesus. Mas uma vez que você está nesse lugar, Ele está te chamando a viver de maneira que os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos estejam alinhados com essa justiça que Ele derramou sobre você. Esse é o ponto quando Jesus trata disso em Mateus capítulo 5, versículo 20. Note que Jesus vai tratar de uma manifestação da justiça, de produzir a justiça. Note o que Jesus está dizendo. Ele está fazendo aqui uma comparação a respeito do modo de viver. Por isso que ele diz: eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, mas espera aí, como assim? A nossa maneira não for diferente dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Não apenas declarar em palavras, é necessário que a maneira que vamos viver aponte para esta fé que nós carregamos. É isso que Apocalipse nos diz a respeito dos atos de justiça. Nós temos aqui na nossa igreja uma parte do corpo que nós chamamos de atos de justiça. Eu estou até tendo cuidado de, por que você não chama de um departamento? Porque eu vejo isso como um modo da igreja operar. A igreja precisa aprender a operar em atos de justiça. E aí em Apocalipse capítulo 19, nos versículos 7 e 8, João vai nos dizer que os atos de justiça são vistos como o linho puríssimo, fino, que foi dado à noiva. Ou seja, nós recebemos, mas essa noiva que recebeu esse linho puro, finíssimo, ela mesma se ataviou. Então há um modo em que o Senhor está operando. Ele derrama sobre nós a sua justiça, mas à medida que nós recebemos essa justiça, nós nos preparamos para nos encontrar com Ele, nos vestindo dessa justiça, se movendo desta maneira. E Jesus está dizendo aqui de maneira muito clara para os seus discípulos, para a multidão, porque aqui nós estamos no meio do Sermão do Monte, e é uma multidão que está ouvindo Jesus, e ele diz: se a justiça de vocês não excederem em muito as dos escribas e dos fariseus, vocês não terão como entrar no reino dos céus. E isso é uma palavra muito séria que nós deveríamos considerar, porque todos nós queremos herdar as promessas eternas. Mas Jesus está nos alertando que a maneira como nós vivemos importa. Então, dar lugar à nossa própria ira pode de alguma maneira nos levar a falas precipitadas, e isso ser um impedimento da demonstração da justiça que recebemos de Deus. Esse é o ponto de Tiago. Quando nós falamos precipitadamente, quando nós falamos movidos pela ira, nós estamos criando um tipo de impedimento da manifestação da justiça de Deus através de nós. E Jesus está nos alertando em Mateus 5:20 que se nós não tivermos uma justiça que excede a dos fariseus e dos escribas, que eram muito bons oradores, muito bons cumpridores das leis, até mesmo para se beneficiarem, Jesus está dizendo de maneira muito clara: não entrarão no reino dos céus. Tiago está sacudindo os seus leitores. O Espírito de Deus está nos sacudindo aqui nessa noite, porque nós precisamos pensar na maneira como falamos. Não podemos nos entregar à nossa ira. Não se entreguem, meu irmão, porque o espírito que move a ira é o mesmo espírito que alimenta o homicídio. Que coisa terrível, é verdade? E aí dentro desse lugar, a ira abre brechas na nossa vida com o Senhor, no nosso relacionamento com Ele, que nos impedem de manifestar a justiça dele em nós. Então, quando você opera em mansidão, é o Espírito que está produzindo em você. Quando você consegue segurar o calor do momento, é o Espírito que está trabalhando.
E isso precisa crescer. Eu oro por uma igreja poderosa, mas que também opere em mansidão, para manifestar a justiça de Deus na face da terra, nos lugares aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. E aí Tiago está tratando desse assunto, e ele quer tratar isso de maneira prática. Como eu venço isso? De modo prático. Como eu posso viver essa palavra? Como eu posso fazer com que isso se torne uma realidade na minha jornada? E aí Tiago, no capítulo de número 1, no versículo 21, ele diz que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. É isso que ele diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra, ela é poderosa, mas nós precisamos acolher essa palavra. E uma vez que você acolhe essa palavra, você recebe uma capacitação para praticá-la. Pratiquem essa palavra, vivam essa palavra. Nós estamos diante de um chamado de fé, porque se for apenas um livro, uma informação, nós não vamos avançar. Mas à medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, fé é produzida em nós. E eu oro por um aumento de fé em nós nesta noite. Mas à medida que nós praticamos essa palavra, nós evidenciamos que a fé está viva. Que onde nós colocarmos os nossos pés, a nossa fé em Cristo Jesus seja evidenciada, seja uma fé viva, despojando-nos das coisas impuras, despojando-nos das coisas deste mundo, deste século. Tiago usa o acúmulo de maldade. Despojar aqui é tirar e colocar de lado. É a mesma metáfora do se despir. É tirar as vestes antigas. É despir-se da vida antiga, antes de Cristo Jesus, que sabemos que todos os dias bate a porta, que o velho homem todos os dias nos afronta. E essa expressão de impureza é a mesma expressão que vai aparecer traduzida do hebraico para o grego, mas em Zacarias, no capítulo 3, quando o sumo sacerdote Josué está pronto para receber vestes esplendorosas, vestes de louvor, vestes gloriosas. Mas para ele receber essas vestes de esplendor, ele precisa se despir, ele precisa se livrar das vestes antigas. Nós não podemos ficar aqui em neutralidade. Não há como caminhar onde eu guardo peças que estão sujas, que estão manchadas, que nos lembram, que apontam para quem nós éramos. Nós precisamos de alguma maneira lutar contra essas realidades. Tiago está nos dizendo, não basta apenas crer, você precisa lutar. Nós estamos numa batalha espiritual que não é contra a carne nem contra o sangue, e essa batalha é real. Por isso essa palavra é uma palavra que nos confronta. Abra em Zacarias capítulo de número 3, versículo de número 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Assim era a nossa vida antes de Cristo. Essa era a nossa realidade. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Os finos trajes não são colocados sobre as vestes sujas. Não é uma capa, João, onde nós tínhamos uma vida antiga e então ele vem e nos coloca algo novo sobre as vestes sujas. Não, as vestes sujas são tiradas para que venhamos receber o novo. Por isso as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se existem áreas da sua vida, se existem áreas das suas emoções, se existem áreas das suas atitudes, dos seus pensamentos que precisam ser ajustados, meu irmão, você está no lugar certo, porque Jesus é aquele que nos comprou com o seu sangue, e o seu sangue nos lavou, e hoje nós podemos vestir essas vestes alvas, mais alvas do que a neve. É dentro desse lugar que nós nos aproximamos, mas nunca
somos levados a tirar as vestes sujas e ficarmos despidos num lugar de neutralidade. Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre abrir mão de um conjunto antigo de roupas, ele diz: você precisa abrir mão do velho, mas se apropriar do novo. É assim que o Novo Testamento trata vários textos. Se você vamos ler. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo de número 22. Veja isso. No sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo o Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você percebe que Paulo e Tiago estão falando da mesma coisa? Ele não diz apenas: olha, abandone a velha vida. É necessário que você receba e se aproprie daquilo que é novo de Deus para a tua vida. O Senhor tem novidade de vida. Há outros textos, por exemplo, Colossenses 3, de 8 a 10, Hebreus 12, 1, 1 Pedro 2, 1, 2. Não existe neutralidade, no sentido de vou me despir do velho homem e vou ficar aqui, estou tranquilo. Não, é necessário que venhamos nos mover em obediência à palavra do Senhor, porque senão nós retrocederemos para o velho homem. Esse é o ponto de Tiago. Não há como cochear entre dois senhores. Não existe um lugar entre um e outro onde nós podemos administrar esse relacionamento com o velho homem e o novo homem. Precisamos receber e guardar a palavra que foi implantada em nós. Lutar todos os dias, decididos a olhar apenas para Cristo Jesus. Então é nesse lugar onde nós reconhecemos que ainda não estamos prontos, que às vezes ainda damos lugar à ira, mas como nós lidamos com essas coisas? Com arrependimento. Não pode ser: eu me iro mesmo, eu sou assim, ponto e acabou. O Senhor está nos transformando. Existe uma obra que está acontecendo em nós, e é essa obra que eu vim aqui buscar com vocês nessa noite. E Tiago nos diz que a única maneira de romper neste lugar é acolhendo a palavra que foi implantada em nós, a palavra que nos gerou, a palavra de verdade, uma palavra fiel, que não mente, que não falhará, uma palavra que Tiago reconhece que é poderosa para nos salvar. Então não precise ter medo, meu irmão. Você não precisa temer no sentido: mas então eu estou correndo o risco de não ser salvo. Não. Eu estou te dizendo que se você está decidido a lutar com essa palavra, acolhendo a palavra que foi implantada, você está no lugar da transformação. E isso é o que nos encoraja a prosseguir. Nós não tínhamos essa palavra. Essa palavra veio a nós. Jesus abriu um caminho verdadeiro para nós. E então nós somos transformados de glória em glória. Nós recebemos essa palavra. São promessas antigas. Porque o povo de Israel, ainda no Antigo Testamento, não conseguiu guardar essa palavra no próprio coração. Mas Deus, através dos seus profetas, nos mostrou que haveria uma nova aliança. Uma aliança em que os nossos corações seriam transformados e capacitados para acolher essa palavra. Jeremias viu isso na nova aliança, quando ele percebeu que o seu povo estava sendo destruído por causa da dureza de coração. Jeremias viu Jerusalém ser destruída por causa da dureza de coração, a obstinação de corações. Mas no meio dessa destruição, Deus fez uma promessa a Jeremias: um povo em que teria um coração transformado, que o coração de pedra seria removido. E isso está apontando para a nova aliança. Ele firmaria uma nova aliança, e nós sabemos que essa aliança foi firmada pelo sangue do Cordeiro. É esse sangue que está sobre nossas vidas nesta noite. E aí ele imprimiria em nossos corações, ele escreveria em nossas mentes, ele colocaria o prazer de aprender com ele mesmo. O Espírito está nos ensinando aqui nesta noite. Por isso não é só informação. Eu não venço a ira, meu irmão, com informações. Nós vencemos o espírito de ira. Nós resistimos o espírito da ira, recebendo revelação de quem nós somos em Deus.
Alguém vai dizer: ah, não, eu sou uma pessoa descontrolada. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Eu vim aqui para declarar quem você é em Cristo Jesus. É dentro desse lugar que nós entendemos que uma obra precisava ser feita, e era de dentro para fora. O povo de Israel fracassou porque eles não conseguiram entender que essa obra precisava acontecer dentro deles. De fato, os sacrifícios só traziam apenas a expiação momentânea do pecado, mas não transformava aquele que levava a oferta para o sacrifício. Eles continuavam precisando de todos os dias sacrificar. Mas na cruz do Calvário, um sacrifício suficiente foi feito, de uma vez por todas. Um sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas. E esse sacrifício, ele é poderoso para nos transformar. É desse sacrifício que Tiago está falando. É só assim que nós podemos aprender a ser tardios em irar-se, tardios no falar, e aprender a beleza de ouvir aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então Tiago nos confronta, nos chama para um lugar onde nós sabemos que não podemos fazer sozinhos. Mas Deus também falou através de seus profetas que este povo que receberia em seu coração a palavra, que teria o seu coração de pedra transformado em um coração tenro, um coração de carne, esse mesmo Deus colocaria dentro de nós o Espírito Santo, o seu próprio Espírito. É o Espírito que Jesus nos disse que ele voltaria para o Pai, mas que o Espírito viria sobre nós para não somente nos dar dons, não é somente sobre operar no Espírito, mas para comunicar a nós qual é a vontade do Senhor. E nessa noite esse Espírito está aqui nos comunicando qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. E eu clamo a esse Espírito que ele possa comunicar a nós, porque neste lugar de confronto nós não estamos sendo acusados, mas estamos sendo desafiados a um passo de transformação. Talvez lidar com essas coisas te leve ao seu limite, mas Deus tem um romper para a tua vida nesta noite. Note que a palavra que nós recebemos não é a palavra suficiente apenas para a conversão. Ah, eu aceitei Jesus e agora eu estou pronto. Não, nós não podemos abandonar a palavra que em nós foi implantada. Precisamos acolher essa palavra todos os dias. Precisamos nos debruçar sobre essa palavra todos os dias. Alguns diriam que aqueles que abandonam a palavra que foi implantada nunca se converteu. Mas Tiago não está falando sobre isso. Tiago está falando que uma vez que a palavra foi implantada em nós, também recebemos a capacitação para acolher essa palavra. Eu costumo dizer aqui, e eu já disse isso várias vezes, e é preciso repetir: a graça não é apenas salvadora, mas ela nos habilita a viver a vida de Deus sobre a face da terra. A graça nos habilita a viver a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Como eu posso ouvir a voz do meu Senhor se não houver graça? Então não é somente sobre um momento onde eu levanto a minha mão e agora eu estou convertido. Não, é sobre uma jornada, é sobre uma vida. Sempre haverá graça, meu irmão, porque Ele estava em luz impenetrável, inacessível. Ninguém pode se comparar a Ele. Mas o nosso Deus, que não é um Deus solitário, porque no lugar de luz impenetrável, Ele tem o Filho que ama o Pai que ama o Filho, o Espírito que comunica esse amor, a comunhão. Não é um Deus solitário, mas é um Deus que decidiu derramar sobre nós essa comunhão. Então nós fomos chamados para esse lugar e habilitados para acolher essa palavra. Se você está aqui nessa noite e você precisa de capacitação dos céus para acolher essa palavra, eu quero te dizer, ela está liberada nessa noite, porque o Espírito está aqui, porque Ele nos liderará a esse lugar de transformação, de romper em nossas vidas. Tiago está dizendo: tornem-se praticantes dessa palavra que vocês têm dentro de vocês. Irmão, nós estamos aqui, estamos recebendo a palavra do Senhor. Pratiquem ela. Talvez você esteja sendo confrontado nesta noite sobre algumas áreas, mas eu estou decidido a me tornar um praticante dessa palavra, lutar com ela no sentido de tomá-la como uma espada para viver. É indispensável ouvir a palavra.
Nós precisamos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Mas não basta ouvir a palavra. Não basta ser um frequentador de cultos, ser um frequentador de estudos bíblicos, de escola bíblica dominical. Não basta ser um seminarista. Porque quando Deus planta a sua palavra dentro de um povo, Ele torna essa palavra permanente e inseparável de nós. Nós carregamos essa palavra viva aonde nós estivermos. Onde você chegar, meu irmão, você manifesta essa palavra. Não tem aquela coisa, eu vim para o culto e recebi uma palavra, que bênção. E aquilo te trouxe uma paz, te trouxe uma plenitude. E como se fosse um efeito analgésico. Tem gente que está vindo para o culto e o culto está sendo um analgésico. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas eu sei que o Espírito está aqui. E se eu te dissesse que essa palavra tem poder para curar essa dor? Para transformar o teu ser? Porque quando eu estou dentro do culto, eu sou uma pessoa, eu consigo pensar, eu estou tranquilo, mas quando eu saio, tudo se descontrola. Não é este lugar que Deus tem reservado para a tua vida. Eu creio no poder do Espírito que nos transforma nesta noite, em nome de Jesus. Essa palavra, ela é permanente e inseparável de nós. É uma presença orientadora para toda a nossa jornada, para todos os dias das nossas vidas, para cada momento. Porque quando Deus se revela a nós, quando Ele decide se revelar, Ele faz assim para também te mostrar como nós somos nele. Não é apenas um Deus que se exibe, mas é um Deus que ao se revelar, Ele diz: você pode se ver em mim, porque é o que Paulo diz, que à medida que o contemplamos, somos transformados à imagem daquele a quem contemplamos. Você pode ver a vida de Cristo, você pode ver a vida de Deus, então nós podemos ser transformados para manifestar essa vida, em nome de Jesus. Esse é o ponto de Tiago, quando no capítulo 1, no versículo de número 21, ele nos chama, ele nos convoca a viver despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra que nos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Mas também ele nos chama de maneira imperativa: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, se você está aqui nesta noite, há um convite do Espírito para você. Você está ouvindo, mas Ele quer te levar além nessa noite. Você pode viver essa palavra. O teu ser, as tuas emoções podem ser modeladas por essa palavra nesta noite. Nós não seremos definidos pelos nossos próprios pensamentos. Nós somos definidos pela palavra do Eterno. E o versículo de número 22 nos traz uma palavra de cautela, porque à medida que ele nos chama, nos dá um imperativo, uma ordem de nos tornar praticantes e não apenas ouvintes, ele diz que devemos fazer isso para não nos enganar a nós mesmos. É o que está escrito aí. Porque se você só ouve e não pratica, você está se enganando. Mas eu venho todo culto. Você pratica a palavra que você está recebendo? Não. Você está se enganando. E esse engano é um engano perigoso. É um engano que muitas vezes a pessoa passa a vida inteira na igreja e não consegue romper em determinadas áreas. Porque o ponto decisivo é: precisamos praticar essa palavra. Tiago está nos chamando a uma responsabilidade pessoal a respeito do engano. É muito semelhante à maneira como ele falou no capítulo 1, no versículo 16. Amados irmãos, não vos enganeis. E agora, novamente, ele diz: se vocês estão ouvindo essa palavra e não colocarem em prática, vocês estão se enganando. É uma palavra dura, mas necessária. É esse lugar que o Espírito nos traz para nos fazer acordar, porque esse engano é um tipo de esquecimento, esse engano é um tipo de amnésia. Tiago identifica isso.
No versículo de número 23, ele nos descreve este que ouve e não pratica. Ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, como ele é? Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago está falando de um tipo de esquecimento, porque aquele que ouve e não pratica, ele assemelha este a alguém que vai a um espelho e contempla. E aqui a palavra, na minha versão, está rosto natural. A palavra grega aqui é Gênesis. Qual é o sentido disso? A palavra Gênesis significa origem, fonte, daria o sentido de existência, por isso como é. Mas quando a gente olha para esse sentido de fonte, de origem, o seu rosto natural, essa palavra também aponta para o propósito para o qual aquela pessoa foi criada. E aí a gente precisa olhar isso dentro do contexto. Tiago está dizendo que nós fomos gerados. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. E aí ele diz que quando alguém ouve a palavra e não pratica, é alguém que vai como num espelho e vê a sua gênesis, e vê a sua origem, e vê a sua fonte, e vê o propósito para o qual foi criado. Só que ele não pratica essa palavra. Então é como que aquele que se visse no espelho, visse a sua fonte, visse a sua origem, o seu propósito, mas ao sair do espelho e se retirar dali, ele logo se esquece de quem ele é. Esse é o ponto de quando comparamos aquele que ouve e não pratica. Se nós ouvimos a palavra e recebemos a revelação de quem nós somos, isso é uma verdade espiritual. Muitas vezes nós falamos sobre identidade aqui, e meu irmão, parece que há um calor até quase que pentecostal quando nós dizemos: Deus está forjando a nossa identidade, aleluias, glórias a Deus. Mas o ponto é que se nós saímos daqui e nós não praticamos essa palavra, nós começamos a nos esquecer da nossa identidade, nós começamos a nos esquecer de quem nós somos. E pode ter certeza de que quando você se ira, quando você começa a falar de maneira precipitada, avalie você mesmo. Você se parece com a sua identidade que Deus tem te revelado? Por quê? Porque nós nos esquecemos. Então, quando nós colocamos essa palavra em prática, meu irmão, glórias a Deus por isso. Essa identidade, ela é trazida à tona. Nós não fomos chamados para nos esquecer de quem nós somos em Deus. Mas como eu faço isso? Como eu não me esqueço disso? Você precisa colocar essa palavra em teu coração. Você precisa acolher essa palavra e sair daqui decidido para praticar. E então essa identidade será manifesta para a glória de Deus. Essa identidade celestial será manifesta. As pessoas verão quem você é em Cristo Jesus. A obra dele na tua vida e através da tua vida. Então Tiago está nos chamando para despertar. Cuidado com esse esquecimento. Quando nós damos lugares à ira, damos lugares a impurezas, às maldades deste mundo, quando nós damos lugar ao calor do momento, certamente nós estamos nos esquecendo de quem nós somos, mas que nesta noite Ele esteja trazendo isso à tona. E eu sei que nós recebemos essa palavra nesta noite, mas eu declaro que em nome de Jesus, essa palavra possa ser praticada nos momentos mais difíceis e decisivos da tua jornada. Parece que nós precisaremos tomar decisões, serão pontos decisivos. Essas tomadas de decisões, essas escolhas, elas não são feitas aqui. Aqui você recebe e é um momento, uma decisão, é uma palavra que tem poder para transformar a tua vida. Mas se você sair daqui e não praticar essa palavra, você se esquece dela. A tua identidade se perde. Tiago está nos chamando a praticar. Se ouvirmos e não praticarmos essa palavra, somos como um homem que se olha no espelho e se esquece da sua gênese. Se esquece de que é nova criatura, que foi gerado
na palavra da verdade. E isso de fato é o que acontece conosco. É assim que às vezes nos perdemos no calor do momento. Eu não sei se hoje você teve alguma situação em que o calor subiu. Talvez todos nós em alguma medida, alguns mais do que outros, mas que a partir desta palavra, isso possa ecoar dentro do teu coração aonde você estiver, e que essa identidade de Cristo Jesus possa ser evidenciada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós não seremos vencidos pelo velho homem, que o Espírito continue trabalhando em nós. Então há um incômodo nesta noite, um incômodo por mais de Deus. Existe fome do Espírito, porque sabemos que Ele tem essa porção para nós. Busque nessa noite, é ir além da informação, avançar no lugar da revelação, para que Ele possa te levar, meu irmão, a viver de maneira plena essa palavra. Nós pertencemos a Cristo Jesus. O capítulo de número 1, versículo de número 25 continua: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Note que Tiago, de alguma maneira, ele abandona a história ou a imagem do espelho e ele vai direto para nos dizer quem é aquele que ouve e pratica. É aquele que, ao ouvir a palavra, ele se debruça atentamente, ele considera atentamente. O verbo aqui tem o sentido daquele que se abaixa para ver, aquele que se inclina para ver. É dessa maneira que nós precisamos lidar com a palavra do Senhor. Precisamos considerar, precisamos guardar essa palavra em nossos corações para cada momento da nossa jornada. Isso faz um paralelo com o Salmo 1. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, também nos lembra como o homem bem-aventurado, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aí eu fiquei considerando isso, porque como nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite? Você já parou para pensar nisso? Porque nós não ficamos sentados lendo a Bíblia o dia todo, nem a noite toda. Há momentos que nós paramos para ler, para estudar, para fazer os nossos devocionais. Mas quando o salmista está falando do dia e da noite, ele fala da integralidade da nossa jornada. Então, quando nós estamos considerando as nossas atitudes segundo a palavra do Senhor, quando nós decidimos viver essa palavra, quando nós decidimos colocar essa palavra em prática, quando nós nos colocamos como alguém que vai caminhar ouvindo de maneira responsável, não sendo negligente, mas também operoso, alguém que está efetuando, cumprindo, um bom fazedor, esse será bem-aventurado em tudo que fizer. Ou seja, quando nós meditamos nessa palavra de dia e de noite, nós nos debruçamos, deitamos e meditamos na palavra, quando nós estamos estudando a palavra, mas também quando eu estou me relacionando com os meus irmãos, essa palavra está viva dentro de mim. Quando eu vou para o meu trabalho, essa palavra continua viva dentro de mim. Quando eu estou com a minha família, essa palavra está viva dentro de mim. Quando o calor do momento vem, e aí é a hora que a gente vai se esquecer, aí essa palavra continua viva dentro de mim. E então dentro desse lugar há uma promessa de avanço. O salmista diz que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, as folhas não murcham, os frutos na estação certa, tudo que fizer prosperará. Jesus aplica essa palavra, essa realidade, quando ele termina o Sermão do Monte, dizendo que aquele que ouve e pratica essas palavras pode ser comparado com um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem as inundações, vem as tempestades, mas a casa continua de pé. A tormenta não pode derrubar a tua casa, meu irmão. É dentro desse lugar que Tiago também nos posiciona, porque se nós não somos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, esses
nós seremos bem-sucedidos, nós seremos bem-aventurados em tudo que fizermos. E nós já falamos aqui que bem-aventurados não é somente ser feliz, é muito mais do que ser feliz, é um favor do Senhor sobre a nossa vida, onde nós colocarmos as plantas dos pés, tocarmos com as nossas mãos, se nós estivermos meditando na palavra do Senhor, se nós estivermos decididos a praticar essa palavra, creia, meu irmão, que em nome de Jesus, esses lugares serão cheios do favor do Senhor. Esse é o ponto de Tiago, é uma graça que é derramada sobre nossas vidas, onde nós podemos avançar. E ele continua nos versículos 26 e 27, nos dando um exemplo de como essa palavra pode ser praticada, deve ser praticada. Porque ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está dizendo aqui é que ser religioso, e não veja aqui religioso de maneira pejorativa. Eu acho que nós temos dificuldade de lidar com a palavra religioso porque ela foi violentada na história. A palavra religioso, religião, religiosidade foi violentada na história. Muitas pessoas usaram essas palavras para alimentar os seus próprios desejos, e isso provocou uma distorção do que de fato significa. Mas Tiago está dizendo que existe uma religião que é pura e sem mácula. É dessa religião que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que há uma religião sem mácula, que é pura, para com o nosso Deus e Pai. Então ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, que não controla o que fala, essa pessoa está se enganando, e a sua própria religião, a sua própria fé é vã, é inútil, não serve, não tem propósito. E isso talvez seja algo que muitas vezes não consideramos. Falamos, e nunca pensamos que nós estamos servindo a um Deus vivo que conhece todas as coisas, que conhece os nossos corações e sabe o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Aqui está um ponto, meu irmão, que é decisivo. Deus não está querendo que você abra mão daquilo que você ainda não consegue. Ele sabe qual é o teu limite, ele sabe qual é o tempo perfeito para essa obra acontecer na tua vida. Mas tem coisas que nós podemos fazer hoje. E se eu preciso dar esse passo hoje, ele está esperando que eu dê esse passo. Óbvio que Tiago está falando aqui de alguém que se entrega a esse tipo de prática. Mas será que nós, de alguma maneira, também não podemos amadurecer neste lugar? Eu quero ser um homem de palavras sábias. Eu quero que minhas palavras se pareçam com as palavras de Jesus. Eu quero ser alguém que aprende a refrear a língua, porque eu sei que talvez essa seja uma das partes mais difíceis de toda a jornada cristã para todos nós. Porque às vezes nós falamos, e falamos movidos por tantas coisas, mas o Espírito está aqui para nos liderar nessa transformação. E nós podemos ser pessoas que teremos os nossos corações moldados por essa palavra. Meu irmão, eu quero olhar para a palavra que me gerou, que me transformou, e eu não quero me esquecer de quem eu sou. Que essa amnésia do inferno seja repreendida nas nossas vidas, nas nossas jornadas, que essa identidade seja clara sobre a tua vida em todos os momentos. Sabe, eu oro, meu irmão, para que possamos chegar ao final da nossa vida e poder perceber, veja como que Deus está transformando a minha vida. Sabe, é tão bonito quando nós vemos pessoas que dizem: olha, quando eu me converti era de um jeito e hoje eu sou outra pessoa, porque isso é o processo. Mas como deve ser triste viver uma vida inteira na presença do Senhor, olhar para trás e parecer que nós somos a mesma pessoa, que nada mudou. Será que o Espírito não tinha nada para nós? Ou será que ao receber a palavra, nós saímos e nós nos esquecemos
olhamos no espelho, contemplamos a nossa gênese, contemplamos o nosso rosto natural, aquele que nos forjou para ser novas criaturas, mas ao sair nós nos esquecemos. Que em nome de Jesus essa palavra seja um lembrete, sabe, como algo que ecoe dentro dos nossos corações, nos momentos que serão necessários, no momento do calor, no momento da discussão, no momento da afronta, porque é nesse lugar que nós precisamos manifestar Cristo, é no momento da pressão que nós precisamos manifestar Cristo. Então que em nome de Jesus nós não venhamos cair nesse lugar de engano, porque Tiago diz: essa religião é vã, essa piedade é uma falsa piedade. Não se entregue, meu irmão, ao calor do momento, e eu declaro em nome de Jesus, você será transformado para a glória de Deus. Sabe, é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes: nós jamais seremos os mesmos, porque esse é o poder que a palavra opera em nós quando nós praticamos. Faz todo sentido para mim agora. Eu não serei mais o mesmo. Esposas, vocês não serão mais as mesmas. Mães, vocês não serão mais os mesmos. Maridos, pais, vocês não serão mais os mesmos, porque essa palavra, em nome de Jesus, ela será evidenciada de maneira prática. E aí ele fecha o capítulo dizendo que a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai. Opa, peraí. O que Tiago está dizendo? Nós somos filhos, nós temos um Pai nos céus. Isso fala de identidade, isso fala de DNA. Nós temos uma identidade sobrenatural. E Tiago nos diz que essa religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, ele está falando de uma preocupação que está no coração do Pai. Porque o Salmo de número 68, versículo de número 5, diz que Ele é o Pai dos órfãos e das viúvas. Há uma preocupação no Antigo Testamento a respeito daqueles que precisam ser ajudados. E é dessa maneira que nós precisamos nos posicionar todos os dias. Porque se assim é o nosso Pai, nós seremos transformados à imagem daquele a quem nós contemplamos. Só que Tiago não nos deixa cair em uma teologia de assistencialismo social também, porque não é apenas eu vou fazer o bem ao próximo e é isso, está tudo certo. Tiago não diz que é só isso. Ele diz que é visitar os órfãos e as viúvas, mas também a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então qual é o ponto de Tiago? Que há algo que precisamos fazer. Nós devemos amar o próximo, partilhar o pão que temos, mas não é sobre somente fazer o bem. Alguns diriam, é fazer o bem sem ver a quem. Não é esse o ponto de Tiago. Tiago está dizendo que nós também não podemos nos corromper com as coisas deste mundo. Nós não podemos caminhar permitindo que as nossas vestes, lembra-se, despojar do velho homem, que as nossas vestes sejam manchadas. Nós temos uma vida com Deus, nós temos uma vida de relacionamento com o Senhor. Nós fomos libertos, mas nós não fomos libertos dos valores de Deus. Nós fomos libertos para os valores de Deus, porque são esses valores que nos mantêm vivos. São esses valores que nos levam corretamente a partilhar o pão. Porque se nós partilhamos o pão somente porque nós pensamos que somos bons, isso é justiça própria. E não é sobre o que eu sou capaz de fazer, mas nós fazemos porque vemos o nosso Pai fazer. Precisamos amadurecer. É a vida dele que nos mantém vivos. É a vida dele que nos habilita a controlar o nosso ser, a refrear a nossa língua, a ser tardio em irar-se. Precisamos desse lugar e isso é amadurecimento. Mas esse amadurecimento acontece em um relacionamento com Ele. É amadurecer em amor. Amor a Ele, entendendo que Ele nos amou primeiro. É responder ao amor que Ele derramou sobre as nossas vidas. Você quer, meu irmão, refrear a tua língua? Você não vai fazer isso com a sua própria força.
Você vai receber uma habilitação do céu para isso. E como eu recebo essa habilitação? Primeiro, olhando para Ele e descobrindo que, mesmo como nós estamos aqui e agora, Ele nos ama. Isso protege o nosso coração, porque Ele não vai me amar mais ou menos. Se eu acertar, Ele vai me amar mais. Porque eu errei, Ele me ama menos. Isso não é uma verdade. Nós somos amados por Deus. E uma vez que nós somos amados por Ele, nós recebemos a capacitação para amar a Ele de volta. E isso é uma resposta de amor. Isso é um relacionamento. E isso eu posso ver dentro de um matrimônio. Porque o amor num matrimônio amadurece. O amor dele é perfeito. O amor dele não falha. Mas o meu amor ainda está amadurecendo. Por isso que às vezes a ira tenta me dar uma rasteira. É por isso que algumas vezes eu não consigo controlar as minhas palavras. Porque o meu amor ainda está amadurecendo. E como o nosso amor amadurece? Sabe, no dia do meu casamento, eu amava verdadeiramente a Bia. Eu sei que a amo. E no dia do meu casamento, eu a amava. E esse amor sempre foi verdadeiro. Mas com o passar do tempo, eu percebi que esse amor, ele amadurece. Isso quer dizer que o meu amor antes não era verdadeiro? De forma alguma. Sempre foi verdadeiro. Mas o meu amor amadurece. Ele se transforma. E então eu posso amá-la de uma maneira mais intensa, como eu nunca amei antes. É assim que nós amadurecemos em Deus. Eu sei que você ama o Senhor, mas há um lugar nesta noite que o Senhor quer te levar, para que você possa evidenciar esse amor como você nunca evidenciou antes. E como eu pude trazer isso à tona? Não bastava eu dizer para a Bia, eu a amo. Eu precisei entrar num relacionamento com ela. Nós precisamos entrar num processo. E aí, no processo, eu pude proporcionar um ambiente de confiança para que ela se sentisse amada. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Quando Ele nos amou, Ele veio a nós, assumiu a nossa forma. E então Ele proporcionou um ambiente para que eu pudesse confiar nesse amor. E nessa noite eu confio nesse amor de Cristo sobre as nossas vidas. Meu irmão, Deus está te chamando, confie neste amor. E uma vez que você aprende a confiar nesse amor, você pode responder a esse amor. E então, nós vamos avançar conhecendo este amor que nos habilita. Foi o que Jesus fez por nós. É o que Ele está proporcionando a cada um de nós neste momento. Eu não posso me esquecer que Ele veio até a nós para dizer quem nós somos. Por que Jesus veio simplesmente para nos salvar? Não, mas para nos posicionar no mundo espiritual, para dizer quem nós somos. Cara, olhe para os ensinamentos de Jesus. Ele estava nos ensinando quem é o Pai, mas à medida que nós conhecemos o Pai, nós também somos revelados no Pai. Ou seja, o ministério de Jesus, ele é salvífico, mas também é um ministério que nos restaura, que nos reposiciona no mundo espiritual. E é dentro desse lugar que você está nessa noite. Então, se você precisa avançar em alguma área da tua vida, se a ira às vezes vem e você ainda não consegue controlar, ou se você até diz, não, eu controlo, mas se você entende que você pode avançar neste lugar nesta noite, há esse avanço no amor de Deus sobre a tua vida. Então nós vamos, olhando para Ele, eu não me esqueço de quem eu sou, conectado nele, eu não me esquecerei de quem eu sou, guardando essa palavra e colocando ela em prática, eu não me esquecerei de quem eu sou. Esse é o ponto de Tiago. Se nós mantivermos isso vivo em nosso coração, nós podemos avançar. Essas coisas muitas vezes nos ferem, porque nós não gostamos de ficar irados. Eu particularmente, quando eu fico irado, depois parece que vem um sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu não consegui me controlar? E aí, sabe, aquilo, meu irmão, se não for trazido para a luz, nos leva
para um abismo, um sentimento onde, como se nós nunca fôssemos vencer. Mas eu sei que essa obra está acontecendo em nós. Eu sei que eu já até amadureci em muitos pontos, mas eu tenho fome. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais dele. Então, neste momento, essa oração é uma oração extremamente particular. É uma oração que eu preciso fazer sobre a minha vida, mas que você precisa fazer sobre quem você é. De você olhar para as suas próprias palavras, para o seu próprio dia, de como você lidou com todas essas situações e reconhecer que algumas vezes fracassamos nas nossas palavras. Mas olhar para isso, meu irmão, não de forma em que estamos sendo acusados, mas recebendo a graça que nos perdoa, que nos salva, mas que também nos capacita a viver a vida de Deus. Você não será definido pela ira. Eu não sei se tem pessoas aqui que às vezes se sentem assim, mas que em nome de Jesus, a mansidão dele seja manifesta, que possamos operar neste lugar de mansidão. E como fazemos isso? Acolhendo essa palavra. Pratique essa palavra, deixe ela viva dentro de você, em nome de Jesus. É uma oração que cada um de nós precisará fazer nessa noite. Espírito Santo, estamos aqui como teu povo, Pai, mas eu trago o meu coração para diante de ti, Senhor, porque eu dependo de ti para prosseguir, porque, meu Pai, nós queremos nos parecer contigo, que muitas vezes nós fracassamos em nossas palavras, mas nós te amamos, Jesus, e não estamos satisfeitos com aquilo que nós vivemos até aqui. Eu quero te agradecer pela revelação da tua palavra nesta noite sobre as nossas vidas, e eu te peço, Jesus, que nós possamos ser habilitados a colocar isso em prática a cada momento da nossa vida. Eu não quero, meu Pai, que este culto seja só um analgésico, um paliativo. Meu Pai, eu não quero apenas 2 horas na tua presença. Eu quero viver todos os meus dias, todos os meus momentos na tua presença. Meu Pai, eu quero que a tua palavra ecoe em mim e através de mim todos os dias da minha vida. Meu Pai, eu não quero ser como aquele que olha num espelho e até vê a obra que está sendo feita, mas logo saio e me esqueço de quem eu sou. Que essa amnésia espiritual seja repreendida e que o conhecimento de quem nós somos em Ti seja evidenciado em nossa jornada para a glória de Deus Pai. Que as nossas famílias reconheçam a Tua presença em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Senhor, nós venceremos, resistiremos o espírito de ira. Sabemos que estamos entre céus e terra, mas queremos ter as palavras dos céus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos deixa no lugar aonde estamos, mas está constantemente nos trazendo para mais perto de Ti. Obrigado, porque nós jamais seremos os mesmos. Eu jamais serei o mesmo. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Eu não me esquecerei de quem eu sou em Ti. E aqui, meu Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, saem daqui com esse revestimento sobrenatural para a glória do Teu nome, que possamos ouvir testemunhos de transformações, porque assim Tu estás fazendo e nós cremos que é verdadeiro. Muito obrigado, Pai. Nós Te amamos e assim oramos, gratos, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite.